assistisse sua aula de balé ou espetáculo hoje, como eu te veria? Confiante, preparada, capaz de fazer balances diminutos, piruetas tripas, ter um bon dehors, ter lindos grand battements e grand jetés firmes e potentes? Ou insegura, ansiosa por não dominar os movimentos, frustrada por não ter equilíbrio, flexibilidade e domínio do próprio corpo, mesmo fazendo aulas e aulas de balé? Talvez a segunda opção, certo? Mas fica tranquila, nesse vídeo você vai entender o porquê que isso acontece e como resolver esse problema. Para contextualizar, eu quero que você entenda o seguinte: o balé clássico ele é dividido em 3 grandes atos. E não é aquilo que você está pensando não, mas eu vou te explicar isso de trás para frente. O terceiro ato é o momento do palco, é o momento dos espetáculos, das competições, das apresentações. É o momento em que você vai mostrar tudo o que foi construído no segundo e no primeiro ato. O palco é o momento onde a bailarina vai demonstrar para o público não só a parte técnica, mas também a parte artística. É o momento que ela vai expressar o que foi construído anteriormente. Eu costumo dizer que no palco é onde a bailarina transborda aquilo que tem. Bailarinas seguras e confiantes demonstram isso sem nenhum esforço. Já as bailarinas inseguras e sem preparo, mesmo com muito esforço, não conseguem disfarçar, porque ficam o tempo todo pensando no braço, na perna, na cabeça, na expressão, no que tem que ser feito. Isso não está automatizado no corpo. E você ficar o tempo todo pensando nas correções, pensando no que tem que ser feito, faz com que você não consiga se concentrar em de fato viver a arte da dança e em expressar isso para o público, para poder emocionar quem está assistindo. Então se torna uma bailarina robótica e sem expressão, sem emoção. E Andresa, por que tudo isso acontece? Isso acontece porque elas não realizaram o segundo ato da forma como deveria. E esse nada mais é do que a sala de aula. Nas aulas, a bailarina vai desenvolver consciência corporal, entender como funcionam os movimentos, qual caminho tem que ser percorrido, por exemplo, para fazer uma pirueta, para fazer um grand jeté. É na aula onde você vai entender o passo a passo, é onde você vai entender a parte técnica e também treinar a parte artística. Na aula precisa ser corrigidos erros de musicalidade, de expressão, de movimentos técnicos, de conexão com os colegas. É dominando tudo isso dentro da sala de aula que a magia dos palcos acontece. A maioria das bailarinas não conseguem usufruir de todos os pontos na aula técnica. E sabe por quê? Porque elas sequer sabem da existência do primeiro ato. Quando a bailarina ignora a existência do primeiro ato, ela não tem um corpo pronto para fazer a aula de balé clássico. Então ela não consegue aproveitar aquilo, não está apta para viver aquela aula. Ela fica sempre frustrada por não conseguir se equilibrar no balance, ela fica sempre triste por não conseguir avançar nas piruetas, por não ter um bon dehors, por não conseguir subir a perna no grand battement, ter um bom grand jeté, ou pior, ela dança com dores constantes e coloca sempre o corpo dela muito perto de lesões. E aí, como que essa bailarina vai desenvolver a parte técnica? Como que ela vai desenvolver a parte artística? Não tem como. E tudo isso poderia ser diferente se ela focasse aqui, no primeiro ato, no pré-aula. É aqui que a mágica acontece. O pré-aula é o momento que você se torna apta a dançar balé. Quando vamos dirigir, a gente precisa fazer autoescola para nos tornarmos aptos, para a gente se preparar para poder dirigir, certo? Pois bem, aqui é igual. É nesse momento de pré-aula que você vai trabalhar o seu equilíbrio, a sua força, a sua flexibilidade, a sua estabilidade, a sua coordenação, a sua propriocepção, a sua potência, tudo que de fato uma pessoa precisa para dançar nas aulas e nos palcos com excelência. Quando você se desenvolve no primeiro ato, você tem resultados como esses nos balances, as suas piruetas parecem que melhoram magicamente, você começa a ter mais flexibilidade sem precisar sofrer no processo, suas pernas ficam mais altas, seus saltos ficam mais potentes, ou seja, é onde a verdadeira mágica acontece. As minhas alunas, elas costumam me chamar de fada do balance, fada das pontas, fada das piruetas, porque quando elas começam os treinos do Physiodance, que é esse primeiro ato, os resultados são muito rápidos. E a verdade é que não é nada mágico, é apenas o corpo delas se tornando apto para poder dançar. É o corpo delas respondendo ao preparo adequado. É um corpo se tornando realmente um corpo pronto para a dança. O corpo apto a responder aos estímulos e exigências do balé clássico. E quando o corpo está pronto, fica muito mais fácil alcançar a alta performance nas aulas e nos palcos, porque o ciclo se completa. Então você se prepara para poder fazer uma boa aula e usufruir de tudo que ela te oferece. E você tem tanta tranquilidade na aula que você consegue de fato desenvolver sua técnica e a sua expressão para que o palco
seja apenas reflexo do que você construiu anteriormente. Então, quando o ciclo se fecha, tudo se encaixa e a bailarina realmente consegue ter resultados incríveis. Então, se hoje você não consegue ter um bom resultado nas aulas ou nos palcos, é porque você está falhando aqui, na parte mais importante. Mas o poder de mudar isso está nas suas mãos. O Physiodance, ele foca exatamente nisso, em tornar o seu corpo apto para o balé clássico. Na nossa comunidade de balé em alta performance, a gente trabalha balance, a gente trabalha andéol, pirueta, flexibilidade, salto, sustentação de perna, fouetté, expressão artística, enfim. Quando eu criei a comunidade, eu pensava assim, o que a bailarina precisa para alcançar o seu potencial máximo? Ela precisa trabalhar a parte emocional, psicológica, então a gente tem uma aula com a Maria Cristina, por exemplo, Lopes, sobre disciplina e motivação na dança. Ela precisa desenvolver a parte artística, a gente tem uma aula com o Iago sobre isso. Ela precisa conhecer outros estilos de dança, então a gente tem aula de zumba, aula de jazz. Ela precisa ter contato com outros profissionais para furar a bolha, então a gente tem aula com diversos bailarinos profissionais convidados e professores. Além de, claro, a minha metodologia que foi construída como fisioterapeuta e como bailarina. Então, na comunidade, a bailarina ela tem tudo o que precisa para sair do ponto zero ali. Eu tô começando agora, ou já faço balé, desde o balance até realmente o nível mais avançado. E o que eu decidi fazer para vocês esse ano? Do dia 19 ao dia 21 de novembro de 2024. Se você estiver vendo esse vídeo depois, essa oferta não vai mais existir, mas você pode conferir a oferta aqui no link abaixo. Do dia 19 ao dia 21 de novembro de 2024, a gente vai fazer a Super Black do Physiodance, onde você vai poder adquirir tanto a comunidade de balé em alta performance quanto o Physiodance Pré-Ponta, que são os nossos dois maiores treinamentos, com uma oferta única, super especial, um desconto super especial e bônus exclusivos para você nesse período. Então, se você ainda não é minha aluna, essa é a melhor oportunidade do ano. Após essa oportunidade, o nosso treinamento Physiodance Pré-Ponta, por exemplo, vai virar o preço, tá? Então, assim, vou deixar o link aqui abaixo do grupo VIP, você vai clicar, você vai se cadastrar e vai entrar no nosso grupo, porque do dia 19 ao dia 21 a oferta será liberada por lá. Não perde essa oportunidade, é uma oportunidade realmente única, não vai se repetir. Eu não dou desconto no pré-ponta e também não dou desconto na balé em alta performance, então só vai acontecer dessa vez por conta da Black, ok? Clica aqui abaixo, se inscreve e vamos mudar o seu ciclo na dança. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Um beijo, até lá!